Olá, seja bem-vindo a missãobatista.com.br. Hoje eu quero falar com você sobre algo importante que é o nosso estudo de teologia. Estamos realizando um curso, um pequeno seminário de teologia para aqueles que não têm tempo para ir a um seminário ou não têm disponibilidade mesmo em sua região de estudar teologia. Nós estamos oferecendo algo básico, algo fundamental, algo essencial para que você possa conhecer um pouco da teologia, o suficiente para usar em sua igreja. Nós vemos geralmente as pessoas criticando as pessoas que não conhecem teologia e que por não conhecerem teologia erram. Obviamente, essas críticas às vezes são até ferinas de fato, né? Mas muito mais importante do que criticar as pessoas que não conhecem teologia, seria melhor que essas pessoas ensinassem um pouco de teologia para quem não conhece teologia e às vezes comete alguns exageros bíblicos, digamos assim, para ser bem sutis, né? Exatamente pela falta de conhecimento da teologia. Então, nós da Missão Batista estamos com essa missão, essa igreja, trabalhando agora e criamos um pequeno curso de teologia. Eu e o pastor Isaías Manuel Soares estamos ministrando um pequeno curso para que você possa aprender teologia, tá? Essa é uma abertura. Você vai poder encontrar esse curso aqui no YouTube ou então no site missãobatista.com.br. Você clique em seminário online, né, e escolha lá, no caso aqui, Introdução à Teologia Sistemática, né? Que você vai encontrar Teologia Sistemática, Introdução à Teologia, e tem um outro curso que o pastor Isaías já está ministrando, que é o curso de escatologia, ou seja, doutrina das últimas coisas. Para quem está muito curioso com Apocalipse ou coisas desse tipo, a doutrina das últimas coisas é fundamental. Então vamos começar estudando no nosso curso aqui, especificamente, sobre a introdução à teologia sistemática, que são coisas iniciais que você precisa saber para estudar teologia, né? Você precisa de algumas coisas, alguns conceitos iniciais para que você possa dar prosseguimento às outras coisas. É mais ou menos como você aprender tabuada para aprender matemática. Então você precisa de alguns conceitos bem básicos, bem fundamentais para que você entenda isso, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos aprender é sobre o que é religião, que às vezes a gente tem uma certa confusão sobre o que seria religião. Algumas pessoas dizem que religião é uma coisa do mal, que deveria deixar de existir e tal coisa, mas isso é ridículo, né? É simplesmente ridículo. São pessoas que odeiam a própria humanidade e que na verdade estão querendo impor a você a religião deles. Na verdade estão querendo te impor a religião deles, a religião que eles inventaram, como se você não pudesse escolher por si mesmo, né? Então vamos pensar o que é religião. Aqui no nosso texto eu estou usando o livro Esboço de Teologia Sistemática de Langston, A.B. Langston. Ele foi editado pela Juerp. Você pode encontrar em sebos, né? E também pela internet, talvez um PDF, alguma coisa assim. Mas é bom que você compre o livro físico, se for possível, né? E esse livro, ele tem uma característica interessante para estudo, porque ele é um resumo da teologia sistemática de Strong, uma das melhores teologias sistemáticas que nós temos, né, para estudar. E Strong é um teólogo famoso nos Estados Unidos já há muito tempo. Tem a faculdade, inclusive, que leva o nome dele, Augustus Hopkins, né? Que o nome dele é Augustus Hopkins Strong. E essa faculdade ela tem de origem no trabalho de Strong, né? Porque ele era um homem muito ilustrado em sua época, né? Ele tinha muito conhecimento, especialmente teológico. A teologia não era desprezada como é hoje. Então o Strong, ele falou várias coisas e Langston, que foi professor do Seminário Batista do Sul do Brasil, fez um resumo de Strong, porque antigamente só existia o texto de Strong
em inglês, o que dificultava muito o estudo das pessoas, dos seminaristas brasileiros que não falavam inglês, ou quando falavam eram muitos poucos que dominavam inglês e às vezes mal, né? Então Langston teve essa ideia de traduzir, na verdade, mas resumindo, né, esse esboço de teologia sistemática. Por isso que ele chama de esboço, porque é um esboço do que Strong falou. Mas é muito bom porque ele é bem objetivo. Então, um dos conceitos que Langston aborda e que ele traz de Strong é que a religião é constituída pelas relações sobre-humanas entre o homem e o seu Criador em relação mútua, né? A relação do homem com o Criador. Ou seja, a religião, ela não é uma coisa inventada ou qualquer coisa que você possa imaginar que tenha sido imposta pelos homens ou por uma classe sacerdotal. Não é ridículo isso. A religião é algo natural do homem, né? E a religião, ela está no sentimento de dependência. Todos nós temos um sentimento de depender de alguma coisa. Nós precisamos dos outros e precisamos especificamente de Deus. O sentimento de dependência existe no homem. Outro sentimento que existe é o da autoridade suprema. Nós sabemos que existe autoridade, nós temos um senso de autoridade das coisas. Até procuramos seguir líderes, porque nós somos um tipo de ser que busca essa liderança, busca a autoridade. E sabemos que existem autoridades menores e maiores e, consequentemente, existe uma autoridade suprema. E, ao mesmo tempo que dependemos dessa autoridade, nós não queremos simplesmente ser pessoas que estão alijadas dessa autoridade suprema, né? Na qual nós dependemos. Nós queremos também ter comunhão eterna com ela, ou seja, nós queremos ter comunhão eterna com Deus, e isso se revela nessa questão da própria religião, que é um sentimento de dependência da autoridade suprema com a qual nós queremos ter comunhão, e não simplesmente queremos obedecer por obedecer, queremos ter comunhão. Certo? Então daí a gente vê o primeiro conceito de religião muito interessante, né? Porque você tem uma dependência de uma autoridade suprema com a qual você quer ter comunhão. Por isso, Deus também tem a figura de Pai, né? Pai, porque o Pai representa na história da humanidade, né? E sendo nós os seres sexuados, embora queiram dizer o contrário algumas pessoas, né? E o ser masculino sendo o mais forte, o mais apto na natureza a defender a família, no caso. Então, por isso, somos patriarcais por natureza. Esse negócio de inventarem feminismo e coisa assim não tem nada a ver com o que nos ensinam as escrituras, tá bom? Então, continuando aqui, nós podemos ver que a teologia, ela é o estudo do que nos ensina a religião. A religião é tipo uma prática, né? O fazer em si, né? É a coisa própria, né? A religião é a coisa própria. E a teologia estuda a religião para compreender essa religião da melhor forma possível. Você procura compreender a religião de uma forma que seja fácil de entender e organizada. Não é só entender a religião de forma que, digamos, que seja simplesmente uma especulação, não. Tem que ser uma forma organizada, onde você tem os conhecimentos, os entendimentos da religião de forma organizada, para que você possa resgatar ideias e fazer com que uma ideia puxe outra ideia e se vincule a outra ideia dentro do que nós pensamos sobre religião. Portanto, podemos ver que religião é o fazer em si, e a teologia é a análise compreensiva do que é feito em termos de religião. Claro que existem muitas coisas que são feitas em termos de religião. Nós vamos entrar sobre esses detalhes mais à frente, mas agora eu quero tratar com você sobre o básico mesmo que estamos introduzindo aqui. É interessante que você não pode confundir teologia com ciências da religião.
teologia, como você vê, ela busca a religião, mas a teologia crê na revelação, que Deus se revela, que Deus é verdadeiro, que o objeto da teologia é o Deus da fé, né? Agora, o que são ciências da religião, que muitas pessoas estão querendo fazer, fazem cursos pensando às vezes que vai ser algum substituto à teologia. Não, ciências da religião não são substitutas à teologia. São várias ciências que tratam do aspecto religioso, né? As ciências da religião vão incluir, por exemplo, coisas como psicologia, sociologia da religião, psicologia da religião, história da religião, filosofia da religião. Algumas coisas que estão dentro das ciências da religião. E além disso, ela não estuda o objeto de fé, não estuda Deus, ela não está preocupada em conhecer a Deus. Ela está preocupada, na verdade, em procurar o sentido, mas no fenômeno religioso, né? Ou seja, no que ele pode ver. Ele nem admite que Deus exista. Um ateu pode ser cientista da religião sem problema nenhum, porque ele está olhando simplesmente para o fenômeno. Ou seja, as pessoas ajoelhadas orando, ele analisa ali sociologicamente, politicamente, historicamente, filosoficamente, ele analisa nesse sentido. E não está se preocupando, na verdade, se tem ali uma fé em um Deus vivo e verdadeiro. Ele está analisando através de conceitos e recursos científicos. Então tome cuidado para não confundir teologia com ciência da religião, que é outra coisa, é uma coisa que não tem nada a ver, que não está preocupada com a existência de Deus. A teologia sim se ocupa da existência de Deus. A palavra teo no vocábulo teologia significa Deus, estudo de Deus através da religião, claro. E no nosso caso cristão, a Bíblia Sagrada é a principal fonte desse estudo, né? Ao passo que ciências da religião envolvem várias ciências que vão estudar a religião com sua contribuição, que não é nada voltada para Deus, ao contrário, é um estudo da religião com fins puramente materiais. Então, cuidado com isso, tá? Bom, podemos dizer que a teologia também busca o sentido transcendental da religião na vida humana, ou seja, aquilo que ultrapassa a nós mesmos, né? Nós estamos aqui e podemos ver apenas o que nós somos e o que nós vivemos, né? A nossa experiência, o que podemos observar, né? O fenômeno é aquilo que você pode observar. A ciência da religião, ela vê só a nós mesmos, o que você pode observar, o que você pode participar. Eles usam muito o método fenomenológico de estudo, né? Mas ao passo que a teologia, ela busca mais uma análise, uma metodologia mais de comparar, de sintetizar as coisas conforme as escrituras, de organizar os textos bíblicos que foram escritos em épocas diferentes, em momentos diferentes, em situações diferentes, fazer uma análise histórico-gramatical desses textos, né? Colocar os sentidos específicos de cada um em consonância para entender o que cada texto quer dizer. Basicamente é isso. Vamos estudar mais isso à frente. Mas isso focado no Deus que é transcendente e que ao mesmo tempo está entre nós, tá? E no caso, o que chamamos de teísmo, né? O Deus que está entre nós. E o deísmo já é aquele Deus que está distante, né? Que é um Deus que é tipo como se as coisas ocupassem Deus, mas Deus não se preocupasse com o mundo. Um Deus que criou o mundo e abandonou o mundo. Mas não é essa a ocupação da verdadeira teologia, né? A teologia também focaliza o invisível, ou seja, ela está preocupada com a fé, né? Com o invisível. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a esperança em coisas que não se esperam. E a teologia, a fé, é essencial à salvação, ao passo que para a ciência da religião, eles estão pouco se importando com salvação. Salvação para eles não interessa, né? Vamos agora pensar um pouco sobre se a religião ela pode ser abandonada por uma sociedade secularista, né?
ou ateia mesmo, né? Você ter uma sociedade secularista como temos hoje em dia não implica o fim da religião, mas a existência de uma discussão sobre a religião, que já é em si um fato religioso, tá? Quando você discute sobre a religião, você já gerou um fato religioso. Mesmo que você discorde, você fale mal da religião, seja lá o que for, você já gerou um fato religioso para você e para outras pessoas que estão envolvidas nessa discussão, certo? Por logo, se observa da falta da religião, a falta da religião não existe. Essa falta da religião não existe no ambiente secularista. Ela vai existir, né? Ela existe, embora em graus diferentes. Claro que num ambiente mais fiel, mais devoto, vai aparecer mais, vai se destacar mais a religião. Em ambientes mais secularistas, mais mundanos, a religião se destaca menos, né? Mas ela sempre vai existir e sempre vai estar presente na vida do homem, pois o homem, em essência, é um ser religioso. Por exemplo, a União Soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era um grupo não pode dizer uma nação, digamos assim, que divulgava o ateísmo. Eles que combatiam o cristianismo de forma geral e outras religiões, né? Mas o que aconteceu? Hoje vemos que o Muro de Berlim caiu e boa parte disso foi ação evangelizadora que impediu que aquela ideologia maligna comunista dominasse as mentes das pessoas. As pessoas não se rendiam ao comunismo porque sabiam que Deus era maior do que o comunismo. Aí alguém vai dizer, mas o comunismo hoje não pensa mais assim. Claro que pensa assim, você que está mal informado. O comunismo continua achando que Deus, acreditar em Deus é uma coisa ruim para os homens, que os homens deveriam abandonar a ideia de Deus. Existem vários livros filosóficos que tratam sobre isso, sobre o ponto de vista comunista. Você provavelmente não está informado sobre isso, se você ainda não percebeu isso, tá? Mas o nosso foco aqui não é filosofia, não é outra coisa, ideologia, a não ser a teologia. Vamos voltar aqui. É interessante que o comunismo, por não conseguir destruir a religião, ele buscou infiltrar-se na religião para corrompê-la. Aqui no Brasil nós já vemos grupos comunistas entrando nas igrejas evangélicas com a teologia da missão integral e coisas desse tipo, né? Alguns desses grupos já estão até defendendo casamento gay em igrejas que se dizem reformadas e coisas assim. É interessante que você pode observar que esses grupos se infiltram geralmente acusando a igreja de hipocrisia, né? Eles entram e dizem, a igreja é hipócrita, a igreja é isso, a igreja é aquilo. E quando eles fazem isso, eles estão, na verdade, atingindo o coração daqueles que já têm o coração cauterizado para que se voltem contra a igreja. Ele está chamando a atenção daqueles que estão contra a igreja dentro da igreja. E fazem isso para se infiltrar na religião e conseguem trazer velhas tolas, como diz o apóstolo Paulo, né? Velhas tolas que seguem qualquer ideia, né? Tem um sujeito aí que fez muito isso e que já foi a um programa de televisão, inclusive, defender pedofilia. Portanto, tome cuidado quando disserem para você que existe coisas, problemas políticos na igreja. Por exemplo, no Brasil, nós sabemos que não há racismo nas igrejas, mas já existe um grupo organizado de partidos de esquerda, e aliás, partido político é quadrilha, tá? Partido político não é coisa boa, partido político é quadrilha, porque na verdade eles se reúnem e o poder que eles têm suplanta o seu voto. Você vota em alguém, mas quem tem poder sobre o país é um partido político. Com quem tem poder sobre o órgão público ao qual você depende de alguma coisa é um partido político, pois é o partido político que vai indicar os dirigentes desse grupo. Então, cuidado com isso, especialmente esses partidos comunistas, porque eles estão se infiltrando em muitas coisas. Assim como você sabe que já deu esses problemas aqui no Brasil com a Lava Jato, né, por causa de ideologia comunista,
também vai acontecer, dentro em breve já estão se desenhando isso, para se infiltrar nas igrejas evangélicas, acusando as igrejas de racismo. Cuidado com isso. Isso é mentira. Eles vão implantar essa mentira dentro das igrejas através de falsos pastores que eles mesmos já estão treinando em seminários vendidos para o MEC e que não se preocupam, não tem preocupação direta com as Sagradas Escrituras, estão preparando falsos pastores para trazer essa pregação. Ora, nós somos brasileiros e não tem esse negócio aqui de segregação. Todos somos iguais, todos somos misturados, e não venha com esse negócio de elite branca ou ser coitadinho de não sei quem. Não faça isso. Cuidado, que isso é um problema. Portanto, a teologia fez essa digressão toda para mostrar que uma sociedade secularista ela busca o fim da religião até, né, por alguns agentes, e especialmente comunistas, eles buscam isso. E não se engane também que são só os comunistas, não. Também pessoas de direita que são contra a religião, porque seguem determinados tipos de filosofia que nem de esquerda tal filosofia é. Então não imagine que você acabando com o comunismo, você acaba com a ameaça à noção de religião. Não. Alguns sujeitos de esquerda também apoiam muitas ideias contrárias à religião, alguns sujeitos de direita, melhor dizendo, né? Mas continuando aqui, eu quis falar sobre essa questão política, porque a religião realmente ela é universal, é um sentimento universal do homem. E isso influencia muito a esses sujeitos com más intenções políticas e que querem distorcer a religião. Ou seja, o maior inimigo que você possa ter, um agente do anticristo que está na Terra, são esses partidos políticos e seus representantes, que tentam juntar em torno de um grupo de interesse ideias contrárias à vontade de Deus. Não existe sociedade primordial sem religião. Uma sociedade primordial, quero dizer assim, inicial, que se surgiu naturalmente num ambiente mais distante, não tão tecnológico assim. As sociedades mais tecnológicas são chamadas de sociedades também laicas, digamos, né? São laicas porque elas entendem, né, especialmente na democracia, que o Estado deve ser laico, ou seja, não tem interferência de uma religião oficial, como por exemplo o catolicismo intervia na religião há séculos, durante séculos, né? Então eles entendem que deve ser laico, ou seja, devem estar todos, de todas as religiões na democracia, devem contribuir para o bem comum. Mas não significa que ser laico se transforme alguém em antirreligioso, tá? Ser laico é simplesmente ser leigo, não me meto na religião, o Estado não se mexe na religião e a religião também não vai ter ingerência sobre o Estado. É isso que significa. E não significa que o Estado é antirreligioso, como também fizeram alguns políticos há pouco tempo, tentando trazer essa ideia de que o Estado é antirreligioso, perseguindo diversas manifestações religiosas, especialmente cristãs, né? Bom, continuando ainda, a religião se manifesta nas faculdades humanas de pensar, sentir e querer. Ou seja, a religião ela está inerente, né, à sua faculdade de raciocínio, emoção e vontade. Ou seja, o que faz você uma pessoa é o que torna você realmente religioso. Alguém pode dizer, mas tem religião que não pensa na pessoa, acho que tem que esvaziar o pessoal, né? Tem que ser impessoal. Claro, mas essa religião que está pensando que Deus é impessoal, por exemplo, e que se deve buscar o impessoal, também está preocupada com a pessoalidade, com a personalidade. Que automaticamente, quando ela nega a personalidade, ela tem uma base na personalidade, na pessoalidade da pessoa, na pessoalidade de Deus. Ela busca uma base, mas ela nega essa pessoalidade, certo? Então é interessante perceber que mesmo em religiões que queiram ser mais estáticas e coisas assim, elas estão preocupadas com pensar, sentir e querer, só que elas divergem na forma como abordam isso do cristianismo, né? O cristianismo reconhece que o homem
pensa, sente e quer as coisas, mas outras religiões que tentam até negar o cristianismo e são inimigas, digamos assim, do cristianismo, elas querem que o homem simplesmente seja um ser sem vontade, sem emoção e sem raciocínio às vezes, para que ele possa estar simplesmente aberto a determinadas coisas. Bom, religiões desse tipo levaram muitos povos a caírem em domínios estranhos, né? Nós vemos a China, por exemplo, que é eminentemente budista, né? Que nega a pessoalidade, a vontade, a emoção, né? O raciocínio talvez nem tanto, mas a emoção e a vontade, por exemplo, é uma coisa que é muito, digamos assim, busca se controlar pelo budismo, aceitaram muito facilmente o comunismo, né? Então nós vemos por aí por que alguns grupos, esses grupos estou falando para vocês, que vão entrar na igreja dentro em pouco, ainda em 2018 provavelmente, já criando confusões, especialmente relacionada a racismo. Esses grupos, eles são contra o cristianismo, porque o cristianismo se baseia em você ser uma pessoa e não ser impessoal, né? Você é uma pessoa que pensa, sente, quer, tem raciocínio, vontade e emoção. E isso o cristianismo valoriza e diz que isso que te vincula com Deus, porque Deus também pensa, sente e quer, tá? Então não estranhe quando vierem algumas ideias diferentes, e quando você olhar que, poxa, as pessoas gostam de tal religião, mas não gostam do cristianismo. Por que não gostam do cristianismo? Por motivo inteiramente político, ao qual nós devemos estar atentos o tempo todo. Estou falando isso, posso até ser um pouco chato, mas é porque é necessário que você esteja atento a esse tipo de coisa, tá? Bom, continuando ainda, temos uma ideia fundamental de religião, né? Uma ideia bem fundamental, que ela vem de íntima comunhão com o Criador, né? E essa comunhão produz boas obras, mas não o inverso. É a comunhão com o Criador que leva você a fazer boas obras. E os atos religiosos em si não têm valor intrínseco, ou seja, neles mesmos. Se eu faço um bem a alguma pessoa, se eu faço uma boa obra para alguém, isso não tem valor nenhum em si mesmo, mas ela empresta valor da minha relação com Deus, do meu pensar, sentir e querer. Quando eu penso, sinto e quero fazer o bem, eu estou realmente tendo uma relação com Deus. Mas agora, quando eu faço o bem para tentar ganhar alguma coisa com Deus, não tem valor nenhum, porque eu não pensei, não senti e não quis fazer aquilo. Percebe? Então o bem que você faz, ele tem valor quando ele está ligado ao que você pensa, sente e quer fazer aquele bem, antes do bem ser feito por você. Se você faz o bem simplesmente para agradar a Deus, mas não porque você pensa o bem, você sente o bem, você quer o bem, então você realmente está num caminho errado. Portanto, a ideia fundamental de religião é a comunhão com Deus de tal forma, comunhão com o Criador, o único Criador, de tal forma que você pensa, sinta e queira como Deus. Assim você vai produzir coisas boas. Podemos ainda entender que é um erro farisaico, né? Você confundir a religião com as manifestações da religião. Algumas ações são manifestações da religião, né? Por exemplo, quando vamos ao culto, quando cantamos, quando oramos, quando pregamos, né? Mas óbvio que essas ações são inerentes à religião. Entretanto, você não pode confundir essas ações com a religião. Veja bem aquela história que Jesus fala do fariseu e do publicano. O fariseu estava na frente do templo com todo orgulho, agradecendo, porque ele não era como os homens e muito menos como o publicano que estava lá no fundo. Ao passo que o publicano batia no peito, baixava a cabeça e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ou seja, os atos religiosos daquele fariseu não produziam nada, né? Não eram úteis. O que era útil era o sentimento, o pensar, o querer e a vontade, né? E o raciocínio sobre as coisas de Deus, e não simplesmente fazer, né? A essência de uma coisa está na definição dela, e não necessariamente no fazer aquela coisa, né? Quando você define a religião
como uma comunhão com Deus na forma de pensar, sentir e querer, você entende que não é somente você fazer aquela coisa, mas é o elemento completo, né? O elemento completo. Você, antes de fazer, antes de ter um movimento, você tem algo interior. São verbos, na verdade, que são interiores, não são verbos voltados, né, logicamente, para coisas mais, ações como correr, andar, coisas físicas. Não, você pensa, sente, quer. É o interior, é abstrato, e você tem que querer isso. Por isso que você precisa primeiro ter essa noção para depois fazer alguma coisa. Então, portanto, não confunda a religião com suas manifestações, como, por exemplo, fazer boas obras. Porque quem faz boas obras não faz mais do que sua obrigação, se é realmente um cristão, né? A essência da religião, também nos diz Langston, que é a realização da comunhão verdadeira com o único Deus Criador. Ora, todas as religiões, elas têm essa noção de que existe um único Deus Criador, por incrível que pareça. Às vezes as pessoas pensam, mas aquela religião adora as árvores, outra adora os passarinhos, outra adora a águia, não sei o que, né? Coisas desse tipo. Sim, é verdade. Só que elas acreditam que aqueles animais, ou que eles chamam de espíritos, seriam intermediadores entre eles e Deus. Eles fariam a intermediação entre eles e o Deus Supremo, que eles consideram inacessível. Só que nós, como cristãos, sabemos que Deus é acessível a nós, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. As pessoas religiosas, de modo geral, elas procuram um Deus que estaria inacessível. Em alguns casos ele é tão inacessível que não tem nem pessoalidade, né? Mas nós cristãos sabemos que Deus é acessível. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, abrindo espaço para que todo aquele que crê em Jesus entre na presença de Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, a essência da religião é a comunhão verdadeira com Deus único. Ora, se você coloca alguém para intermediar, seja santo, seja lá o que for, seja guia, seja o que for, para intermediar sua relação com Deus, a sua religião está fora da essência. Ela está fora da essência, que é o contato com o Deus verdadeiro. Bom, e o cristianismo arroga-se, né, segundo Langston, a ideia de que é a religião verdadeira, pois prega a verdade acerca de Deus. Nós vamos ver isso durante outros estudos de teologia sistemática aqui, que como o cristianismo tenta se mostrar como a verdade acerca de Deus. E também cultiva e promove as verdadeiras relações com o Pai. Ou seja, outras religiões têm relações com Deus que são relações de pensar, sentir e querer, mas que não estão vinculadas propriamente a pensar, sentir e querer. Estão vinculadas, de repente, a certos rituais, a certas coisas que são mais atos e ritos do que o seu sentimento, o seu pensamento e a sua vontade perante Deus, que tenha comunhão com Deus. Então, o cristianismo se mostra como verdadeira religião no sentido em que trazemos também uma vontade semelhante à de Deus. Queremos que a nossa vontade se aproxime à vontade de Deus através das Sagradas Escrituras, que estão comprovadas aí durante a história. Muitos tentaram contrariar a Bíblia Sagrada, mas não conseguem, né? Isso aí que deixa muita gente irritada, especialmente essas pessoas que são antirreligiosas. Portanto, nós não vamos estender muito nisso aqui, vamos falar durante o curso pontualmente sobre essa verdade acerca de Deus que está na Bíblia Sagrada e como essas relações com o Pai são promovidas. Nesse momento estamos fazendo apenas uma pequena introdução. Vamos lá. Bom, e a finalidade da teologia sistemática, né? É mostrar que o cristianismo atende às necessidades lógicas e espirituais de uma religião verdadeira. Ou seja, você pega as Sagradas Escrituras, os livros estão ali, as coisas não foram escritas em ordem lógica, digamos assim, todos os livros. Um livro sai com uma ideia, outro livro com outra, mas quando você junta todos os livros, eles são coerentes logicamente entre si.
mesmo tendo séculos de diferença entre um livro e outro. Ou seja, as Sagradas Escrituras, elas são absolutamente lógicas em coerência entre si. E nós vemos isso através da teologia, porque a Bíblia não se preocupa em mostrar essa lógica. A Bíblia é escrita de uma forma que você leia e sempre queira mais, esteja aprendendo mais. Isso foi uma forma de Deus trazer a sua palavra. Bom, e para isso, né, também essa sistematização, a teologia sistemática usa análise sistêmica, ou seja, ela cria um sistema onde uma coisa depende da outra. Vamos pensar que o sistema é como um organismo, né? Um órgão, né? Que tem várias partes que funcionam juntas para formar uma só coisa, né? O tema, na verdade, é um assunto ou um tópico, né? Uma ideia. E quando você junta sistema, você está, significa junta, né? Colaborando. Então você forma uma colaboração de temas, de ideias, de conceitos, né? Sobre a teologia. Então a teologia sistemática é um monte de conceitos e ideias que estão nas Escrituras e que estão, na verdade, em colaboração entre si, conceitos que estão em colaboração e que podem ser investigados pela análise crítica, né? Ou melhor dizendo, análise histórico-gramatical dos textos bíblicos. Alguns usam análise crítica, mas isso não tem nada a ver com a doutrina batista. Podemos falar sobre isso mais à frente, porque é uma coisa estranha, né? E alguns, inclusive, dizem que a análise crítica ela teria a ver com os protestantes de modo geral. Não, católicos também usam análise crítica, tá? Então, se algum padre vier dizer para você, aí tem um padre na internet que diz que protestantes usam análise crítica, vão saber o que está falando, ou se sabe, né, imagino que saiba, né, está usando de má fé para acusar evangélicos do que ele sabe que é mentira, né, imagino eu. Bom, então, a teologia sistemática usa análise sistêmica, já vimos, né? E vamos continuar fazendo uma revisão, pequena revisão. Nesta lição aprendemos que a religião é um ato de relação voluntária do homem com seu Criador. Também aprendemos que a religião é uma característica humana universal. Por isso que muita gente luta politicamente contra a religião por ser uma característica humana universal. A teologia é a análise dessa relação voluntária, ou seja, a relação voluntária religiosa, enquanto sentido transcendente para o homem, não somente no sentido filosófico ou psicológico nesse sentido, é um sentido transcendente, na verdade. E a religião é constituída pelo raciocínio, sentimento e vontade em comunhão íntima com Deus, e assumimos o pressuposto inicial de que em nosso curso que o cristianismo é a verdadeira religião, né? E que Deus existe. Deus existe. Alguém pode dizer assim, você tem que provar que Deus existe. Não, não tem que provar. Quem tem que provar é quem duvida. Se você conseguir provar que ele não existe, que é muito mais difícil, né? Muito mais difícil, então aí tudo bem, você prova que ele não existe. Você não consegue provar, aí o cara fica naquela dúvida, não consegue provar que ele existe nem que ele não existe. Exatamente porque Deus só se deixa conhecer através da fé. Você pode usar ciência, pode usar o que for, que não vai conseguir conhecer a Deus. Só conseguirá conhecer a Deus através da fé. Se você experimentar a fé e disser que não conheceu a Deus, você provavelmente não experimentou a fé de verdade, né? Experimentou uma fé falsa. Portanto, esse é o nosso estudo de hoje, e na próxima aula estudaremos mais a fundo a relação entre teologia e religião, como elas se relacionam, uma em relação com a outra, tá? Isso que nós vamos estudar na próxima aula. Hoje nós ficamos por aqui, abordando mais uma questão de conceitos. Que Deus abençoe, continue estudando a teologia em missãobatista.com.br e assista também os vídeos do pastor Isaías Manuel Soares, também em missãobatista.com.br, sobre escatologia. Que Deus o abençoe.